Um. Olá, que prazer estar aqui novamente com vocês, hoje para o nosso terceiro e último encontro do webinário Comportamento 360 Graus. 3 encontros para desvendar os mistérios do comportamento. Hoje eu trago para vocês a finalização desse projeto tão bonito, tão fascinante e o mais importante, com conteúdo que é relevante e que faz diferença na vida das pessoas. Conhecer o comportamento, as formas e as diferenças de perfis vai fazer com que você tenha mais assertividade, tenha mais resultados, tenha mais prosperidade nos seus negócios, por exemplo. Eu me chamo Deise Brito, sou idealizadora do projeto Cultivando Sementes, esse projeto que tem por objetivo levar conteúdo, compartilhar conhecimento, de uma forma que seja mais agradável, mais atraente, mais divertida. Eu sou gestora de recursos humanos, sempre trabalhei com a formação de equipe e com desenvolvimento pessoal. Eu sou coach de vida em alta performance, formada pelo Instituto Henrique Amaral. E também sou especializada em Teen Coach, ou seja, um coaching para adolescentes, formada pelo ICIJ, que é um Instituto de Coaching Infanto-Juvenil. Quanta coisa bacana a gente já viu por aqui. No primeiro encontro, por exemplo, a gente viu o que é análise de comportamento, a gente viu como surgiu, para que serve e também a gente viu na prática como isso te ajuda nos teus relacionamentos. Relacionamentos pessoais, relacionamentos profissionais, relacionamento com os teus filhos, com os teus adolescentes. Tudo isso a gente testou e comprovou no primeiro encontro, inclusive como desafio, lembra? Ah, se por acaso tu não participou do primeiro ou do segundo encontro, não tem problema. Aqui na descrição tem um link para tu poder voltar e assistir os outros vídeos. Não perde, tem muito conteúdo importante. Combinado? No segundo encontro, por exemplo, nós fizemos na íntegra a aplicação dessa ferramenta que é tão poderosa. Nós desvendamos qual é o seu perfil dominante. Nós falamos sobre pontos fortes, nós falamos sobre pontos de melhoria. A gente pôde estudar mais detalhadamente cada um dos 4 perfis. A ferramenta Grow Profiler. Essa ferramenta valiosíssima. No final desse encontro tem um presente muito especial. Me acompanha até o final, tá? Essa ferramenta foi desenvolvida especialmente aqui no Brasil. Ela tem as nossas características, ela foi desenvolvida para a nossa cultura, para a nossa realidade. Não apenas uma adaptação ou uma tradução do que acontece nos Estados Unidos, e sim feita para nós, por gente como nós. Além dos 4 perfis, a ferramenta Grow Profile te apresenta muita coisa. Por exemplo, a melhor área de atuação. Com as tuas características, qual a melhor carreira que tu pode seguir? Qual a melhor colocação para aquele funcionário? Qual o melhor caminho para o teu filho, por exemplo? Isso a ferramenta nos mostra. Nos mostra também qual é a melhor forma de atuação, qual é a melhor forma de comportamento, qual é a melhor forma de comunicação. Mostra também qual é o grau de influência do meio ambiente sofrido por essa pessoa. Por exemplo, eu consigo me comportar melhor num ambiente de estresse, onde tem muita gente, ou eu preciso de um ambiente mais reservado, eu preciso de um momento mais quieto. Qual é a influência que o meio ambiente tem sobre o meu trabalho, sobre os meus resultados? Me mostra também que forma esta pessoa utiliza para tomar decisões. Ela é mais rápida, ela é mais cautelosa, ela precisa de mais espaço. Qual é o ritmo, qual é o estilo dessa pessoa? Tudo isso a ferramenta nos mostra. E muito mais. Isso é só uma pincelada. As principais vantagens do Grow Profiler são, por exemplo, uma ferramenta de custo baixo. Embora ela tenha grande valor na sua aplicação, ela é de fácil acesso e muito rápido. Ela é utilizada, comprovada e atestada pela Universidade Federal de Minas Gerais e também utilizada em várias multinacionais. Tamanho é o valor dessa ferramenta. O seu perfil dominante nós já verificamos no outro encontro.
Agora eu gostaria de te dar mais alguns detalhes para aprofundar esse conhecimento. Veja o que combina contigo, veja o que não combina, veja quais são os pontos de melhoria e não esquece de deixar aqui nos comentários. Qualquer dúvida, a gente pode conversar melhor. Um comunicador, por exemplo, ele tem um comportamento mais extrovertido, mais comunicativo, ele gosta de estar cercado de pessoas, ele gosta de provar o seu valor, ele gosta de ser prestativo e cauteloso, mas ele tem algumas necessidades. Ele precisa dessa participação em equipe, ele precisa da aceitação social, ele precisa ter o seu desempenho admirado, valorizado. Se você for dando feedback para um comunicador, lembra que eles são formadores de opinião. Justamente pelo seu traquejo social e pela sua convivência harmoniosa com os colegas, ele costuma formar opiniões, ele costuma ter aquela liderança informal. Não vai querer ficar contra um comunicador, né? Palavras-chave. Quando você for dar um feedback para um comunicador, lembre-se sempre que ele precisa de entusiasmo, ele precisa de diversão e usa a imagem dele. Valoriza a imagem do comunicador. Isso costuma fazer a conexão, costuma trazer essa conexão com o comunicador. É uma vantagem. Para incentivá-lo, deixa que ele seja notado, deixa que ele seja admirado, deixa que ele mostre o seu valor e mostre o seu trabalho. Mas cuidado! Um comunicador, ele costuma persuadir as pessoas ao seu redor para conseguir aquilo que ele quer. Ele precisa de uma monitoração constante, ok? Combinado? Um executor, por exemplo. O executor, ele precisa daquela autonomia. Ele é autoconfiante, ele tem iniciativa, ele aceita os desafios, ele respeita as regras, mas ele também tem necessidades. Ele precisa ter a liberdade de resolver os problemas do seu jeito, de resolver os problemas da sua maneira. Ele não consegue trabalhar com uma coordenação, com uma chefia, uma supervisão que seja muito, limitante. Que dê pouco espaço para ele, entende? O executor, ele precisa dessa autonomia, dessa autossuficiência, dele provar a sua capacidade. Então, quando você for dar feedback para o executor, lembra que normalmente eles estão em cargos de liderança, posição estratégica, importantíssima. E mesmo que seja num ambiente familiar, por exemplo, lembra que o executor bate de frente com aquela pressão, com aquela chefia que não dá espaço para ele decidir. Então, o que você vai fazer? Palavras-chave para o executor. Resultado. Seja objetivo, seja direto. Diga a ele quando você quer, por que quer, para quando quer, dê os fatos para ele e deixa ele trabalhar. Estímulo para um executor, a liberdade de ação. Ele poder decidir, ele poder resolver e ele nunca esconda informações de um executor. Para ele ter sucesso, ele pauta os seus resultados na transparência, na objetividade. Um planejador, por exemplo. O planejador tem aquele comportamento mais estável, mais paciente, com um ritmo constante, ótimo senso de urgência e prioridade. As necessidades de um planejador, por exemplo, não ter que repetir tarefas, não ter aquele retrabalho, ele gosta daquela mobilidade, ele precisa ter essa liberdade num ambiente que lhe dê segurança, que lhe dê garantias. Então, quando for dar o feedback para um planejador, lembra-se, o planejador é leal, ele é comprometido, ele é aquele tipo que faz das tripas coração para honrar a palavra que deu. Então, confiança é tudo para um planejador. Não vai quebrar isso, hein? Palavras-chave para um feedback com o planejador: estabilidade, paciência e processos. Esclareça para ele qual é o processo, esclareça para ele o passo a passo e deixe ele trabalhar. Tenha paciência e valorize o seu ritmo, certo? Estímulo
Para você incentivar um planejador, reconheça o seu trabalho, reconheça o seu envolvimento, deixa que ele tome conclusões, deixe que ele chegue às soluções dos seus problemas e das suas atividades. Cuidado! O planejador, ele pode se colocar numa posição de vítima. Como assim? Ele pode achar que só ele entrega, que só ele faz, que ele trabalha mais que todo mundo e ele vai se sentir sobrecarregado. Ele vai de fato se sentir desmotivado. Então cuide e monitore. Veja se ele realmente não está tomando para si muito mais do que o que ele pode render, do que o que ele pode produzir. Tenha esse ponto de cuidado com o planejador. O analista. Bom, o analista a gente sabe, né? É aquela pessoa que é atenta aos detalhes, ele é mais observador, ele é paciente, ele é tranquilo, gosta de ficar um pouco mais no seu cantinho, mas ele pode ser muito reativo quando for criticado ou se ele é rejeitado. Então, cuide a sua comunicação com o analista. Ele tem a necessidade de compreender as regras. Ele precisa saber aonde ele está pisando, ele precisa saber o que ele pode ou o que ele não pode fazer. Ele tem esse estilo mais centrado. Respeite isso. Voltar. Quando você for dar feedback para um analista, lembre-se, ele é um ótimo estrategista. Ele consegue prever o mais imprevisível dos imprevistos. Ele é ótimo para detalhar, para prever hipóteses, para pensar no que pode dar certo, ter plano B, plano C, plano D. Então, faça o seguinte. Quando você for dar esse feedback para o analista, use as palavras-chave. Deixa ele ter exatidão. Ele gosta daquilo que é correto, daquilo que é certo. Quando for para incentivá-lo, ofereça segurança. Ofereça também garantias, ofereça parceria, ofereça aquele ombro amigo. Ele é leal e comprometido também. Cuidado! Para conseguir o que quer, o analista ele precisa especializar-se, ele precisa de tempo, ele precisa estar cercado de várias hipóteses e de informações. Então, dê tempo para ele. Essa questão de para tudo me atende, ou eu preciso disso para ontem, não costuma funcionar com o analista, certo? Vou te contar um segredo. Você sabia que dá para identificar o perfil de uma pessoa pela forma que ela manda mensagem no WhatsApp? Ah, pois é. Isso a ferramenta também nos ensina. Além disso, a ferramenta completa conta com um relatório de mais de 20 páginas, com informações que são exclusivas, que são diferenciadas, que são relevantes para o teu desenvolvimento, para o desenvolvimento da tua carreira, para o desenvolvimento da tua equipe, para o desenvolvimento do teu filho adolescente ou do teu filho que está na pré-adolescência, por exemplo. Enfim, ela é muito importante. O mapeamento de índices é um exemplo. O índice de energia, ele mostra o pique que esse indivíduo tem, como ele se adapta à realidade, como ele se adapta às mudanças, como ele se adapta ao estresse do dia a dia, como ele utiliza as suas habilidades. O índice de aproveitamento, como esta pessoa se sente utilizando os seus talentos. Será que ele se sente pleno? Será que ele acha que pode render mais? Será que ele acha que está esgotado, que já rendeu tudo que podia render? Olha quanto isso pode fazer diferença para a tua equipe. Se tu souber o quanto aquele líder ainda se sente aproveitado ou ainda se sente esgotado, olha o que tu pode fazer com essa informação. O índice de positividade, ele mede o grau de autoestima. Como esta pessoa está se vendo perante o mundo? Sabe o valor da autoestima? Sabe o prejuízo de uma baixa autoestima? Isso a ferramenta também nos mostra. Gráficos, por exemplo. A nossa ferramenta nos traz 3 tipos de gráfico. Perfil isolado, estilo de liderança, liderança atual. Aqui eu trouxe para vocês, obviamente, as minhas informações.
por uma questão de ética, por uma questão de confidenciabilidade, eu jamais traria informações de outra pessoa. Mas o meu gráfico de perfil isolado, por exemplo, ele mostra como eu me comporto e ele mostra como o ambiente que eu estou inserida exige que eu me comporte. Por exemplo, eu tenho um nível de estilo de liderança, mas o ambiente em que eu estou inserida exige um outro nível e eu preciso me desenvolver nessa direção. Quanto vale eu me desenvolver na direção certa? Consegue calcular isso? Talentos, por exemplo, é uma outra informação importantíssima que essa ferramenta nos mostra. Eu tenho aqui a minha área de conforto, digamos assim, ou é a área onde eu domino, a área onde eu já estou desenvolvida, e eu tenho uma outra área onde o meio que eu quero estar inserida exige que eu me desenvolva. Cada um desses pedacinhos ou desses pedaços da área de talentos, ela tem uma numeração e ela nos mostra para que lado a gente deve se desenvolver. Como uma boa executora que sou, eu estou aqui numa região do número 2, onde as minhas habilidades de competição, de ser assertiva, de ser objetiva, estão mais em alta, estão mais desenvolvidas. Mas eu preciso me direcionar para uma outra, uma área de número 6, por exemplo, onde entra a diplomacia, onde entra mais a paciência, onde entra a valorização de outros estilos. Então eu consigo me direcionar para essas habilidades. Eu consigo me colocar em situações onde eu possa desenvolver essas habilidades. Mas eu tenho como te explicar bem melhor numa devolutiva. Aguarda até o final do vídeo. Olha isso. O sucesso ou o fracasso é uma questão de escolha. Quanto vale tu te desenvolver na direção certa, tu tomar decisões que sejam mais assertivas e que sejam mais produtivas? Responde. Quanto vale isso? A análise de comportamento da Profiler nos traz um raio-x com 9 páginas de informações, onde eu posso detalhar o perfil comportamental de um ser humano, de um vivente. Por exemplo, como essa pessoa absorve conhecimento, como ela reage quando está sob pressão, quais são as habilidades mais comuns, qual é a forma que ela relaciona-se com os outros, com os seus colegas, numa hierarquia. Quando eu tenho que demitir alguém, por exemplo, eu tenho essas informações a meu dispor. Ou quando eu tenho que promover alguém, quando eu tenho que contratar alguém, quando eu tenho que ajudar o meu filho, nós temos a teia de competências. Nos mostra quais são as habilidades que eu já tenho desenvolvida, nos mostra quais são as habilidades que eu ainda preciso desenvolver. No meu caso, por exemplo, a minha teia mostra que independência é uma habilidade que eu já desenvolvi. Em compensação, o detalhismo é uma que eu preciso desenvolver. Quando eu tenho um projeto ou uma atividade que precisa de mais atenção aos detalhes, eu tenho essa informação. Eu sei que não é meu forte. Eu peço ajuda ou eu dedico mais tempo, mais foco para essa atividade? Vai me dizer, é uma informação valiosa, não é? Não esquece de compartilhar, de curtir, de deixar teus comentários. Assim a gente se desenvolve cada vez melhor. Mas eu disse que eu tinha um grande presente para te dar. Eu disse que se tu ficasse comigo até o final deste encontro, eu ia te apresentar uma grande oportunidade, um presentão de verdade. Diz pra mim, quanto vale ter acesso a todas essas informações? Quanto vale eu ter acesso a uma ferramenta que me permite identificar qual é o perfil dominante entre as 4 opções? Como eu posso me desenvolver? Quais as áreas que eu preciso de mais atenção? Quais as áreas que eu já estou desenvolvida? Aí um raio-x que tem mais de 24 informações sobre o meu perfil comportamental, a minha teia de competências, a minha área de talentos. Quanto vale eu poder me direcionar, me desenvolver na direção correta? Eu me dedicar, eu me esforçar com aquilo que eu sei que vai me dar resultado, com aquilo que eu sei que vai ser produtivo e assertivo? Quanto vale eu me comunicar melhor com as pessoas que estão ao meu redor? Quanto vale eu saber me portar melhor numa negociação, numa venda com o meu cliente? Ou para negociar um aumento de salário, melhores condições? Ou para negociar com meu filho, com o meu marido, com a minha mãe?
Quanto vale ter acesso a tudo isso? Eu apresento agora a ferramenta Profile por um acesso de R$200. Pode ser feito em até 6 vezes no cartão, são menos de R$2 por dia. É aquele cafezinho. E tu tens acesso a tudo isso. Fala sério, é ou não é um baita presente? É porque eu sou uma mãezona mesmo. E além disso, gente, a devolutiva. Um presentão que eu vou te dar inteiramente grátis. A devolutiva é aquele momento onde a gente discute análise de comportamento, onde a gente discute o perfil dominante, o que encaixa, o que não encaixa, onde a gente discute os pontos de melhoria, os pontos fortes, a área de talentos, de desenvolvimento, onde a gente discute aquele raio-x com 9 páginas de informações. Aqui embaixo, na descrição do link, tem uma pesquisa bem simples, bem fácil, para você preencher, deixar o seu contato, que eu vou retornar. Eu vou conversar contigo, eu vou combinar contigo como todo o processo acontece. Tudo é no momento agendado, a gente pode fazer online, pode fazer presencial, da forma como ficar mais adequado. Não deixe de preencher a pesquisa, valeu? Olha só. E eu tenho outra coisa super bacana para te dizer. Se tu queres fazer análise de comportamento com a tua equipe de trabalho, o que é super indicado, ou para fazer com teu filho adolescente, ou tem mais de um filho que também seja adolescente, a partir dos 12 anos, também é mais indicado ainda, ou para fazer com os teus familiares, com os teus colegas de trabalho, para que tenha um relacionamento mais adequado, para que tenha uma comunicação melhor, eu tenho que te pedir ou te solicitar que faça também essa pesquisa. Preencha com os teus dados, com o teu contato, que eu vou retornar e a gente combina direitinho e eu posso te explicar os detalhes, tá bem? Facebook, WhatsApp, Instagram, todos na lista de descrição deste vídeo, para que você possa acompanhar o trabalho, para que você possa conhecer as nossas oportunidades, para que você possa saber mais sobre a análise de comportamento, sobre o processo de Team Coaching, para que você tenha mais conhecimento de uma forma tranquila, de uma forma bem envolvente. Algumas pessoas não querem o sucesso mais do que querem dormir. E você? O que você está disposto a fazer? Pensa nisso. Deixa teus comentários, deixa teu like. Eu te aguardo no próximo webinário. Beijocas!